né? Pronto. Amém? Você vai confirmar se está online mesmo? Online, filha. Dá uma olhada isso, vê se ficou. Tá vermelhinho lá. Vai ser online. Ué. Tá bom? Positivo, glória a Deus. Então vamos orar primeiramente. Dá uma olhada aí se o Nuno está chegando, fazendo um favor. Provavelmente ele vai mandar mensagem. Quem? Nuno. Olha, o seu Cris comeu, tá perfeito. A do mundo já tá registrada lá. Já. Não é? Graças a Deus, só estou aguardando chegar mais 2 alunos. Aguenta aí você que está online. 2 minutinhos. Já daremos início. Vou explicar aqui, né, que eu estou iniciando hoje a escola Olam Rouhani. Olam Rouhani, do hebraico, que significa mundo espiritual. Então nós temos uma escola sobre o mundo espiritual. Escola Olam Rouhani. Eu acho que foi ele que chegou aí, não foi não? Não. Escola o quê? Olam Rouhani. Aquele jeito lá. Escola do mundo espiritual? Isso. Mundo espiritual significa Escola Olam mundo Rouhani. espiritual. E como eles não chegaram, também não vamos prejudicar quem chegou no horário. Vamos estudar. Ele já chegou. Já chegou? Ele Constituição. deve estar procurando você. Chegou. Quer ver lá? Deve ter ido lá na igreja, lá no dela. Que a gente não falou antes. Não, eu só achei vocês que eu ofertava aqui no rádio. A gente errou, não falamos antes dela. Tá os caras lá na Oi, bancada. tudo bem? Tudo Eu falei, não. Qualquer lugar aí. Vamos lá pra gente poder estudar. Rapidinho. Graças a Deus. Me desculpem pelo atraso um pouco de hoje, né? Pra colocar a live online pra gente estudar. Mas vamos ver se nos próximos dias a gente chega 7 horas, né? Pra gente poder arrumar as coisas. Vamos lá? Nós vamos estudar hoje a origem dos demônios. A origem dos demônios. É um dos tópicos que nós iremos estudar hoje. A origem dos demônios. Porque para nós conseguirmos interferir no mundo espiritual da maneira correta, fazer as coisas no mundo espiritual da maneira correta, a gente precisa primeiro entender ele, né? Por isso o nome da nossa escola, que é Olam Rouhani, que significa mundo espiritual. Né? Então nós vamos entender sobre o mundo espiritual para poder mexer mais nele. Esse primeiro módulo que nós vamos estudar é libertação, né? E tem como tema a aula principalmente de hoje, demônios versus anjos e versus anjos caídos. Né? Nós vamos ver a diferença aí dos três se der tempo nessa aula. Mas o que nós precisamos mais ressaltar por enquanto são 3 tipos de demônios existentes. 3 tipos de demônios existentes. 3 tipos de demônios existentes. Se eu estiver muito rápido, você pode me parar, você pode perguntar se você ficar com dúvida. Né? Pessoal que está online, eu não estou vendo agora os comentários, ainda mais porque a aula é mais presencial.
Mas você pode deixar aí os comentários que depois eu vou respondê-los todos, um por um, ok? Vamos lá estudar sobre 3 tipos de demônios. Primeiro tipo de demônio, pode colocar aí primeiro, são os pré-adâmicos. Segundo tipo de demônio são os pré-diluvianos. O terceiro tipo de demônio são os pós-diluvianos. São os pós-diluvianos. Acredito eu que nós não vamos chegar no terceiro hoje, porque é muito conteúdo, muita coisa mesmo para a gente ler, para a gente estudar, remoer. Mas nós vamos estudar sobre tudo isso. Então, existem teólogos que afirmam que não tem diferença, né? E eu vou te mostrar agora uma outra vertente, são aqueles que defendem que há diferença entre anjos caídos e demônios. Tô ligando aqui, alguém pode atender lá rapidinho? É a esposa do Christian, a Caixa. Então, olha só, vamos abrir lá em Gênesis 1.
1 e 2. Gênesis 1, 1 e 2. Vocês entenderam, né? Então tem pessoas que afirmam que não há diferença entre demônios e anjos caídos, e elas acreditam nisso, dizendo que são sempre os mesmos espíritos, que alguns chamam de demônios e outros chamam de anjos caídos. Agora nós vamos estudar a teoria, então, daqueles que acreditam que há diferença. Está em Gênesis 1, do 1 ao 2. Eu vou te mostrar agora, então, o primeiro tipo de demônio, lembra? Lá da aula que a gente estava compartilhando, que são os pré-adâmicos. Então agora nós vamos ver esse primeiro tipo aqui, ó. Gênesis 1, 1 e 2. Olá, sejam bem-vindos. Por favor. E aí, nega? Tá paz? Melhorar? Graças a Deus. Oi? Christian e Caixa, eu vou só voltar aqui no que nós estamos falando. Nós estamos falando que alguns teólogos, eles afirmam que há diferença entre anjos caídos e demônios. Existem alguns que acreditam que há diferença e outros que não há. Que anjos caídos e demônios são a mesma coisa, consegue entender? Eles afirmam, né, que seria a mesma coisa, porque alguns chamam de demônios, outros de anjos caídos, mas são todos, né, seriam todos anjos que tiveram caído ou alguma coisa assim. Vamos lá, ler Gênesis 1, do 1 ao 2. Quem pode ler, por favor? Gênesis 1, do 1 ao 2. Lembrando que vocês podem me interromper, perguntar a qualquer momento. Nós estamos numa sala de aula. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok, existe um escritor chamado Pember, que ele vai falar sobre um intervalo de tempo que existe entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Consegue entender? Ele vai falar que existe um intervalo de tempo. Por que ele diz isso? Porque se você for perceber, Gênesis 1.2 vai dizer que existe já trevas, já existe trevas. Leia aí de novo o versículo 2, por favor. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, existiam pelo menos 3 elementos em Gênesis 1.2. Quais? Trevas, abismo e águas, que são citados em Gênesis 1.2, certo? Então, o que eles afirmam? Que entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2, existe um gap, que é chamado dentro da teologia, a teoria do gap, que é intervalo, né? Gap significa intervalo, ou lacuna vazia. Então, esse é o nome da teoria do gap, de Pember. Diz que aqui existe um intervalo de tempo. E como que ele prova isso? Dizendo que no verso 2, nós temos pelo menos 3 elementos, que são eles: trevas, abismo e águas. Aonde teria surgido esses 3 elementos se eles não são citados aqui como criados? Conseguiu entender? Eu só tenho Pode perguntar. uma dúvida, assim, porque no primeiro capítulo, no primeiro versículo está: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse e a terra era, não liga diretamente, sem deixar o gap? Liga a um outro tempo. E a terra tornou-se. Se você for pegar essa palavra, aí é que está as riquezas, cara. Nós temos um problema de tradução muito sério. Eu não vi nenhuma Bíblia no português que seja muito próximo do hebraico ou muito próximo do grego. Por quê? Porque no Brasil tem aquela lei chamada a lei dos direitos autorais. Então todas as Bíblias que são lançadas, elas têm que ser lançadas no mercado diferente de todas as traduções que já existem. Então assim vai mudando. Mas mesmo assim nem as mais antigas são próximas. Consegue entender? Então o que é que eu aconselho, Christian? Como eu te dei aí o aplicativo da Oliver Tree, existem Bíblias
que trazem a palavra do original. Então peguem essas Bíblias que trazem a palavra do original e busquem no original o que significa. Porque como você vai ver, inferno na Bíblia tem 3 a 4 nomes. Tem algumas que traduzem como inferno também. De 3 a 4 nomes diferentes no original. A palavra vida tem 3 vidas diferentes no original, que para nós é vida. Mas está falando de 3 partes diferentes. A vida do seu corpo material, da sua alma e do seu corpo espiritual. Consegue entender? Então, não tem jeito. É trazer de novo para o grego e para o hebraico, chegar o mais próximo possível. Por quê? Porque essa palavrinha aí do... Você está com o seu celular com a Oliver Tree aí? Eu uso direto. Ótimo. Então consulta para mim a palavra era sem forma e vazia. Você vai ver aonde que está o segredo. Ó, aqui já fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Estava, a palavra estava, puxa ela aí. Raya. Raya. É assim, né? Uhum. Raya, né? É. Do hebraico? É. Ótimo. Que significa o quê? A melhor tradução para raya é tornou-se. Você vai ver que no que nós lemos é e a terra era. Nessa tradução aí já está como? Tornou-se. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Então o que aconteceu em Gênesis 1:1 e entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 que a terra tornou-se sem forma e vazia? Consegue entender? Recriação, então. A recriação. Porque existe mesmo um intervalo de tempo aqui entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2 que não é citado aqui. Aonde que é citado? Começa lá em Isaías. Isaías, não, vamos para Jó 38, que é melhor. Começa lá em Jó 38. Jó 38. Vou começar do versículo 2 aí. Na minha Bíblia, amor, tá aí? Não, Cássio, essa eu não consigo ler. Em polonês não dá não, né? Você trouxe vida. Jó é no Trouxe. Antigo Testamento, né? É, Jó é no Antigo Testamento, isso. Está o em inglês aqui, lá sentado. Por favor. Já 38 o quê? 38 a partir do 1. Deixa eu ler aqui. É anticristão. Antes de Salmos. Isso. Anticristão? Ó, uma das coisas interessantes também para você já ter como conhecimento é que Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Esse que nós vamos ler agora. É, Bem antes da... Sabe? bem antes de Gênesis. Jó foi Não, escrito. tá antes de A Salmos. ordem das- Ah, sim. Mas Jó foi escrito antes de Salmos, antes de Gênesis. Você consegue entender? A Bíblia não está em ordem cronológica. Jó foi escrito, os escritos, como que eles sabem que Jó foi escrito antes? Porque eles fizeram todo o teste de fósforo no material e provaram cientificamente que foi escrito antes dos escritos de Gênesis. Consegue entender? Então Jó é o livro mais antigo da Bíblia e não Gênesis. Por isso que Jó, você deveria procurar a criação em Jó e não em Gênesis. Consegue entender? Vamos lá, deixa eu encontrar aqui, que eu acho que eu falei demais. Mas é bom que você entenda. Se você não entender qualquer coisa, pergunte, irmão. Porque tem muito conteúdo, conteúdo pesado, não é conteúdo fácil de lidar, né? Vamos lá. A partir do versículo de número 4. Jó 38, 4. Vou escrever aqui, 38, 4. Quem pode ler aí, por favor? Onde estás tu quando eu fundava a terra? Fazei-me saber se tens inteligência. Pode continuar? Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem escondeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de Quina. esquina? Ok. No intervalo aí. Olha só. Então, Deus está falando aqui, ó.
Onde você estava? Se você continuar lendo, você vai ver que ele está falando com Satanás, diretamente aqui nesse texto. E ele pergunta, onde você estava quando eu fundava a terra? Quando eu media com o cordel todos os planos que eu tinha para ela. Quando eu povoava, quando eu criava. Você vai ver que esse texto está falando sobre a criação original. E não Gênesis. Vamos continuar lendo, olha lá. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, ou quem encerrou o mar com as portas quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envendouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ótimo. Olha só. Do que Deus está falando aí? Sobre a verdadeira criação. Que ele mediu tudo, que ele estabeleceu os limites, ó mar. Até aqui você vem, mar. Daqui para cá, você não vem. É ordem, decreto. Consegue entender? Então Deus está falando sobre a criação original. Então, existem alguns textos que nos levam para a criação original, que não é Gênesis. O problema é que nós passamos anos e anos estudando e pensando, né? Eu digo nós, os pais da teologia, eles passaram o tempo todo pensando que Gênesis falaria sobre a criação, por ser o primeiro livro da Bíblia, porque no original o nome, né, de Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. Então, por essas coisas, né, os teólogos achavam que Gênesis falava sobre a criação, mas não. Gênesis fala sobre o que então? Sobre uma recriação. Então, olha só. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. E a terra tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus pega e começa a reorganizar a terra para colocar então uma nova vida nela. Conseguiram entender? Sim. Estão pegando aí? Tá pegando? E tá entendendo mesmo? Tranquilo? E aí, Cris? Tá entendendo? Qualquer dúvida pode dizer. Mas olha só, como isso é lindo. O amor que Deus tem por você, né? Você vai ver isso cada vez mais claro, quanto mais nós estudarmos. Mas me mostra onde é que fala que Cristo está falando sobre Satanás aqui, porque na abertura do versículo fala que é Deus respondendo a Jó. Isso, ou é respondendo a Jó nesse texto, eu não me lembro, eu tenho que ver agora, hein? É, o título de cima é Vamos ler. respondendo a Jó. Desculpa, é verdade. Deus fala com Satanás em Ezequiel 28, em Isaías 14:12, tá? Aqui não, aqui Deus fala com Jó. Me desculpa, eu confundi os textos, tá certo? Ótimo, é isso mesmo. Então Deus falando com Jó, aonde Jó estava, né, quando ele formava o mundo. Exatamente isso. Sim. Ok, pessoal? Então vamos lá. E a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas. O que são trevas? Lugar escuro. O que significa a palavra trevas? Cientificamente, o que é trevas? Lembra que até tinha um videozinho? Ausência de luz. Exato, lembrou. Trevas é a ausência de luz. Como que Satanás era conhecido? Anjo de luz. Como? Anjo de luz. Lúcifer. Que significa anjo de luz. Quando Lúcifer e os anjos, que eram até então anjos de luz, quando eles perderam a luz, eles viraram as trevas. Consegue entender? Consegue entender? Então olha só, por que haviam trevas sobre a face do abismo? Porque existiu uma queda. Uma queda de quem? De anjos caídos, que caíram junto com Lúcifer e de demônios.
Consegue entender? Então aqui já nos prova que já existiam espíritos malignos. Se você for fazer a conta, posso passar aqui? Posso passar? Se você for fazer a conta, a Terra tem aproximadamente 3,5 bilhões de anos. O ser humano de Adão até hoje é um cálculo muito simples. É 2.000 anos de Adão a Moisés, 2.000 anos de Moisés a Cristo e 2.020 anos até nós. Então, aproximadamente 6.000 anos, 6.000 e poucos anos. Segundo a contagem dos judeus, nós estamos perto de 6.700 anos. Digamos aí. De humanidade. De humanidade. Não bate, né? Cientificamente não bate. E foi aqui que eu comecei a me converter quando eu era ateu. Quando eu tive exatamente essa aula que eu estou dando para vocês. Então isso quer dizer que as descobertas arqueológicas, isso aí é da primeira criação antes do Gênesis? Todas elas. Os dinossauros, tudo. Nós vamos falar sobre isso. Não, civilizações antigas. Sim. Tem Exato. civilizações antigas. Algumas. 12 mil anos. Então, só que nós tivemos um problema. Exato, nós tivemos um problema nessas datas. Qual o problema? O problema é que o exame de fósforo... O que é o exame de fósforo? É o exame que é feito para datar as coisas. Carbono, né? É, o carbono, exato, de fósforo e carbono. Então esse exame, cara, ele já não é mais verdade entre a ciência. Ou seja, todos os dados que nós tínhamos de tempo de civilização e tudo, hoje é contestado. Por isso, nós não podemos provar isso. Não tem mais como falar que existiram civilizações de milhões, bilhões de anos. Consegue entender? Por quê? Porque achou um erro nesse estudo sobre a quantidade de anos. Isso aqui é o problema, Christian. Então, hoje nós temos as duas linhas. Como a ciência não provou, ela voltou atrás em um exame, né? Então abriu de novo uma lacuna. Né? O que nós acreditamos é que não existiram civilizações antes de 7.000 anos, 6.700 anos aproximadamente. Não existem. Não com alma. Porque se vocês forem estudar, nós somos o Homo sapiens. Certo? O que é Homo sapiens? É o nome do ser humano, né, científico. O nome científico do ser humano é Homo sapiens. É a evolução do macaco. Na Que eles ciência. dizem, isso. Na ciência. Aí, como que eles afirmam que é uma evolução do macaco? Porque eles já encontraram outros humanoides. Quais humanoides? O hominis hominis. Não existe mais. O único que existe hoje é o Homo sapiens, é a nossa raça. Mas tinha o hominis. Eu não vou me recordar agora quais eram os outros não, mas existe N tipo de diferente de humanoides. São os tipos diferentes de humanoides. É a mesma coisa se você pegar a raça dos cachorros. Consegue entender? Não tem um monte de raça diferente de cachorro? Tem o Chow Chow, tem o Chihuahua, tem um monte de raça diferente, não tem, de cachorro? É a mesma coisa com o ser humano. É como se o ser humano fosse uma raça, uma grande classe, como os cachorros, e existissem as suas diferenças. Mas detalhe, não existe. E pasmem, todas as diferenças da raça humana ainda se encaixam no hominis hominis, porque os outros não existem mais. Aí você fala pra mim, se realmente a teoria da evolução fosse verdade, não era para ter as outras classes, ou pelo menos uma delas ainda? Porque se evoluiu do macaco até nós, Não tem ninguém no meio. não tem ninguém no meio? É a mesma coisa da ciência falou, o homem foi para a Lua. Se ele foi naquela época que não tinha tecnologia, por que ele não voltou até hoje que tem? Não dava pra ele morar lá. Não dava? Dava para povoar a Lua, irmão. Sim. Então é esse o tipo de coisa que nós precisamos começar a pensar. Né? Nós não podemos engolir tudo que a ciência diz. Existe uma diferença gigante entre
dentro do corpo dele. É o que está escrito aí, ó. Tu eras o querubim, 14, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado até o que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da formosura. Desculpa. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Versículo 17. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra. Os olhos de todos os que veem, todos os que conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Uma conversinha aí que Deus teve com Satanás aí, né? Dizendo que ele lançou o diabo por terra. No versículo 2 lá de Gênesis 1:2 diz que a terra tornou-se tohu bohu. Tohu bohu. Caos e desolação no original. Então o versículo 2 diz que a terra tornou-se caos e desolação. Quando que ela tornou-se caos e desolação? Quando Deus pegou a terça parte das estrelas do céu junto com Lúcifer e jogou na terra. Então ele era um querubim? É. E ele era de uma classe de anjo chamada estrelas do céu. Ou estrelas da alva ou estrelas da manhã. Falam sobre essa classe em especial, nós vamos estudar sobre isso. Mas olha lá, o que é importante é que Deus lançou por terra e se tornou caos e desolação. Tohu bohu, caos e desolação. E aí você me pergunta, tá, mas até agora nós vimos sobre anjos, né? Que caíram. Vamos terminar de ver aí sobre anjos. Vamos lá para Gênesis 2:8. Entender algumas coisas aí. Gênesis 2:8. O que é ali em cima? Onde? Aqui? Não. Aqui? Caos. Caos. É que a melhor tradução para Gênesis 1:2 seria caos e desolação. E a terra tornou-se em tohu bohu, caos e desolação. O que desolação significa? Em outras palavras, significa deserta. E por que a terra se tornou deserta, então? Se ela se tornou deserta é porque ela era... Vamos lá, gente. Já deu o tilt aí já? Já? É. Mas vai ficar gravada a aula aí, vocês vão poder ver. Olha só. Se a terra se tornou deserta, é porque ela era habitada. Habitada por quem? Nós vamos ver. Vamos ler lá, Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ok. Pega esse princípio, ó. Plantou o Senhor Deus um jardim na terra. Exato. Essa é uma palavra muito importante. O que significa Éden? Terra. Terra.
Por que que é importante? Porque a maioria dos teólogos antigamente diziam que o Éden é o jardim. Consegue entender? Mas Éden não é o jardim. Éden é a terra. Deus plantou um jardim na terra. Consegue entender? E aí liga com o texto que nós estávamos lendo agora, né, de Deus falando para Satanás em Ezequiel 28. Estavas no Éden. Não estava falando que Satanás estava dentro do jardim do Éden. Estava falando que Satanás estava na terra. Consegue entender? Vamos ler então. Isaías 14, 12. Pessoal, vocês estão entendendo mesmo? Vocês estão com uma cara aí. Você vai ter que dar um tempo pra nós digerir. Não, eu estou tranquilo. Pra digerir aos poucos. Temos 15 dias aí para digerir todo esse conteúdo. Hã? Temos 15 dias até a próxima aula para digerir todo esse conteúdo. Ah, de 2 em 2 semanas? Isso, 2 em 2 semanas. Isaías, quer desculpa. Isaías 14, 12. Outra conversa, né? De novo. Isaías em inglês. Asaías. As Como que é? Azaio o quê? 14, 12. Agora que você entendeu o que a gente chama Isaías de Isaías. Tá. 4 depois de Salmos. É, 14? 14, 12. Nossa. Vendo como vai ficando mais claro o mundo espiritual? Ai, ai. Isaías 14, 12. Outro assunto de Deus falando então com Lúcifer, né? Mais uma passagem aí. Posso passar aqui, pessoal? Então, vamos lá. Isaías 14, 12. Lembrando que ainda estamos falando sobre a primeira queda, né? Nós temos aí no mínimo 3 grandes quedas para falar. Isaías 14, 12. Eu acho que esse daqui é o que vocês não copiaram. Vou deixar aqui para vocês copiando, então. Ou se quiser já tira a foto, já, daí depois vocês copiam. Esse aqui vocês não tinham chegado quando eu fiz ainda. Eu acho que tira a foto, Cris. Se você for copiar, você vai acabar perdendo de ler o texto. Eu prefiro que você leia. Beleza? Vamos lá, Isaías 14, 12 diz assim, ó. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer? Você pode riscar aí esse nome Lúcifer, porque aqui é o único lugar na Bíblia que cita o verdadeiro nome de Lúcifer. E é importante ressaltar isso por quê? Porque nome próprio não se traduz. E eles tentaram traduzir até o nome próprio que estava aqui. A minha está escrito ó estrela da manhã. Ó estrela da manhã, ó Lúcifer. Filho da alma. Exato. Então estrela da manhã, Lúcifer, né? Você pode riscar que essa não é a tradução. Ou seja, nome próprio não existe tradução, né? Que aqui fala o nome próprio de Lúcifer. É para escrever Lúcifer, então. Não. Escrever o quê? Para escrever Rei Léo, que é o nome verdadeiro de Lúcifer. Tá aqui já, ó. Claro, gente, já vimos isso. Uhum. Nossa, mulher estudiosa. Rei Léo, nome próprio. Se eu me chamo Fernando lá no Brasil, eu me chamo Fernando aqui. Me chamo Fernando na Polônia, não me chamo Fernando lá? Pois é. Agora o que acontece? Eles pegaram o nome próprio dele e tentaram traduzir. Consegue entender? Rei Léo. Rei Léo. H-E-Y-L-E-L. Rei Léo. Ok? Ótimo. Então olha só. Se você for ver, fica meio que não contraditório, mas fica confirmando como se fossem duas coisas, duas mesmas coisas nesse versículo. Porque diz assim, ó, filho da alva, ó estrela da manhã. Como assim? Se ele é filho da manhã,
ele também é estrela da manhã, fica meio que a mesma coisa, consegue entender? Por quê? Porque o nome dele também remete ao que ele é, que é estrela da manhã. Consegue entender? Por isso que tentaram traduzir o nome dele, mas não se traduz nome próprio. Então coloca aí. Como caíste do céu, ó rei Léo, estrela da manhã. E aí nós vamos ver a primeira que nós encontramos, a primeira classe de anjos. Primeira classe de anjos, chamado estrelas da manhã. Estrelas da manhã. Em algumas outras traduções está estrelas do céu. Em outras traduções está filhos da alva. Então tem essas três traduções, mas as três traduções remetem à mesma classe de anjos. É uma classe de anjos, né? Então aqui está dizendo, como caíste do céu, ó rei Léo, da classe de anjo, estrelas da manhã, estrelas do céu, estrelas da alva, né? Então entenda que isso é uma classe de anjos. Conseguiu pegar aí? Conseguiu? Dando tilt aí, né? Eu sei. Estrela da alva, filho da alva. Filho da alva. Existe filho da alva, existe estrela da alva, mesma existe coisa. estrela, é a mesma coisa. Estrela da manhã e que? Céu o quê? Estrelas do céu. É, do céu. Tudo isso é uma classe de anjos, né? Lembra que é uma classe de anjos. Terminaram aí? Né. E alfa? Alva. Que se- Alva. Significa manhã, Manhã. alva. O romper da alva, o romper da manhã, né? É isso que significa. Pero filho. O último é filho da Isso. alfa. Filho da alva. É. Filho não é estrela? É filho, né? Filho. Mas essa tradução aí tá bem ruim mesmo. Porque normal, é estrela mesmo, tá? Vai falar estrela e vai remeter a alguma palavra de manhã, tá? Ou manhã ou alva, essa é a melhor tradução. Estrelas ou da manhã ou estrelas da alva. Que é exatamente esse o nome da classe de anjos, tá? Essa é a melhor tradução. Ok? Vamos continuar? Isaías 14:12, olha lá. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ó rei Léo, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Está dizendo assim, né? Ao lado do norte sempre você pensa para cima, né? Ah, vou dar um norte na minha vida. É a mesma coisa que dar um up, né? O norte sempre aponta para cima. Então era isso que ele está dizendo. Eu subirei no mais alto norte, no lugar mais acima que existe lá, colocarei o meu trono. E serei semelhante ao Altíssimo. Existem algumas pessoas que dizem que Satanás quis ser maior do que Deus. Mas eu acredito que é impossível até para nós pensarmos em algo maior do que Deus. Que aonde nós pensarmos não vai chegar em algo maior do que Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele quis ser semelhante, nunca maior. E contudo levado serás ao inferno e o mais profundo do abismo. Lembra? Havia trevas sobre a face do abismo. E Satanás seria levado pro abismo. O que significa a palavra abismo? Se você pegar o pé da letra, a palavra abismo, ela significa águas profundas. Águas profundas. O que são as águas profundas? São a prisão de anjos caídos. Prisão de anjos caídos. Como que nós provamos isso?
Porque aí diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então, na época de Gênesis 1:2, os anjos caídos, que foram caídos antes do dilúvio, aliás, demônios não, os anjos caídos saíram. Mas não foi Satanás que tentou Adão no jardim? Foi porque ele foi solto. Ah, ele foi solto. Você vai contar. É. Ah, tá. Se der tempo, eu vou. Você vai contar. Não, Se der tempo nesse módulo, eu vou. Vamos continuar lendo lá, ó. Paramos no 15 de Isaías 14, né? Diz assim: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele já foi preso uma vez e será preso novamente no mesmo lugar. Oi, Cris. O Guilherme Desculpa. quer saber Da onde você sabe essas da onde coisas? que surgiu essas coisas, da onde, como que sabe que o rei Léo foi para o abismo, da onde surgiu isso? Dos versículos que nos dizem que ele seria levado até o profundo abismo. Ele já tinha sido levado antes. E a palavra do original significa isso. Agora, como você fica sabendo? Estudando. Muitos e muitos livros que falam sobre isso. Mas é muito complicado estudar É muito. a Bíblia porque não está em ordem cronológica. Exato. Você pula de... Exato. É, porque se amanhã eu for ver o que eu escrevi aqui, eu não sei. Exato. Mas a aula está gravada lá, ó. A aula está gravada no Facebook. Não se preocupem que o Espírito Santo vai revelar. Ah, é É, verdade. e é o Espírito quem revela. Sim. E assim, não é fácil, mas é algo que nos alimenta. Você está se sentindo alimentado? Sim, a informação Sim, fica É algo que ligada. nos alimenta. Por isso é importante estudarmos. Né? Para vocês verem que a gente já bateu cabeça sobre muitos temas, cara. A gente já estudou bastante sobre isso, entende? Agora, isso não vai ser mostrado na faculdade para vocês. Sim. Você pode entrar na faculdade, você pode terminar a faculdade de teologia. Você não vai ver isso. É que eu tive sorte que um professor meu ele é o cara até hoje. Para mim, ele é uma das referências do Brasil, cara, em estudo bíblico. E foi ele quem me passou essas informações. Como que eu fiquei sabendo? Desde que eu me converti até o momento em que eu realmente fui morar na igreja, eu me dediquei a estudar. E a minha vida toda foi pagar curso e pagar curso como vocês estão fazendo aqui. Agora vocês já vão ter esse conhecimento também.
Por quê? Porque vocês se propuseram a sentar na cadeira e aprender. Eu também, eu sentei muito tempo aí. Por isso que hoje eu sei, ô Guilherme. Não, Nossa, Fernando, eu acho que é outra pergunta. Não, Ele vai fazer um Mas não tinha ninguém vivo para Isso que ele quer saber entender. isso. Quem é esse? Exato. Essas coisas todas foram escritas por revelação. Como, por exemplo, quem escreveu o livro de Gênesis? Você sabe? Foi Moisés. Moisés viveu 2000 anos depois de Gênesis acontecer. Então Deus revelou tudo isso para Moisés e Moisés colocou no papel. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus nada mais é do que o mundo espiritual escrito. Do mesmo jeito de Apocalipse, né? Do mesmo jeito que Apocalipse. Como que Apocalipse foi revelado? Deus pegou João na ilha de Patmos e levou para o céu e começou a contar as coisas para ele que iriam Tem coisas acontecer. que ainda não aconteceram. Entendeu? Que ainda vão acontecer. Então como que é isso? É através de revelação. E aqui na escola você vai aprender a ficar mais sensível para entrar no mundo espiritual e buscar essas informações. Aonde que essas informações se encontram? No mundo espiritual. Existem pessoas que vão te levar até lá para você pegar essas informações e existe o próprio Deus que vai te levar lá. Consegue entender? Na verdade a Bíblia diz assim, ó, que não precisa de professor mais nos dias de hoje. Porque o próprio Espírito revela. Então se você na sua casa começar a estudar, o próprio Espírito Santo vai revelar as coisas para você. Consegue entender? Então é assim que nós ficamos sabendo. Através de revelação do mundo espiritual. É estudando que ele vai revelar? Também. É estudando. Conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Orando? É mais estudando, né? Se você quer a revelação da palavra, é tendo contato com ela. Estudar a Bíblia. Estudar, pegar os... Mas fique tranquilo, você já está aqui na turma. Você já está na frente de muita gente. Vai por mim. É, e só isso aqui já vai despertar ou você tá em casa e querer buscar mais, né? E querer ler mais e querer encontrar mais. Vamos continuar aí pra gente não perder tempo, pessoal? Que eu tenho... Cara, eu não passei a primeira página ainda. Não tenho noção. Vamos lá. Vamos lá pro 20 logo. Vocês entenderam aqui que é uma conversa entre Deus e Satanás. Amém? Entenderam isso? Ótimo. Vamos pro versículo 20. Olha o que diz. Do mesmo capítulo? Do mesmo capítulo, de Isaías 14. Versículo 20. Isaías 14, versículo 20. Quem pode ler? Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste teu povo. A decência dos malignos... Beleza, até aí tá bom. Então tá, a conversa é entre Deus e Rei Léo, né? Não é isso? O que Deus fala para ele? Destruíste a tua e mataste o teu Povo. Quem era o povo de Lúcifer e qual era a terra de Lúcifer? Éden, terra, exato. Essa era a terra dele. Qual terra? A mesma nossa. E quem era o povo dele? Os anjos. Não. Não. Você já falou? Os teus descendentes. Nossa, que Mas, que confusão. mas assim, é isso é teoria Nossa Senhora. ou é bíblico? Como eu disse, existem duas teorias dentro da Bíblia. Uma teoria diz que não existe diferença, então elas não acreditam nisso que nós estamos dizendo. E a outra é essa, de que existe diferença e que os demônios, que são os pré-adâmicos, os antes de Adão, são todos os espíritos dos seres que viveram aqui antes de Adão. Então lembra que nós estamos estudando a primeira classe. Vou voltar aqui. Olha lá. Primeira classe aqui é a classe dos demônios pré-adâmicos, ou seja, os demônios que vieram antes de Adão. Conseguiu entender? Ótimo. Então quem são os demônios que vieram antes de Adão? São os espíritos do povo que Satanás destruiu com a sua queda. Ou os espíritos de quem vivia na terra.
na época que Lúcifer foi arremessado. Isso já consegui provar. Não dá, né? Teoria. No É. caso, se, por exemplo, se Como é que é o nome? Agora fugiu da cabeça. Deu pânico. Esse pessoal que faz escavação, como é que é? Os arqueólogos. se a arqueologia provar que existia vida antes dos 6.500 anos, então seriam os dinossauros e também esse O pessoal. povo de Lúcifer. Esse era o povo de Lúcifer É. aí. Mas Tudo isso que já- viveu naquela época, antes de 6.700 anos, são os pré-adâmicos, ou antes de Adão. Mas isso já foi provado, então. Sim. Eles já encontraram ossadas Sim, de dinossauros sim. de imagens. É que não foi provado que eles são os demônios. Porque não tem como, é algo espiritual. E o ano consegue provar com as ossadas do ano? Não consegue mais por conta do cálculo de fósforo e de carbono. Porque esse cálculo foi defasado. Eles já deram como mentira. Então hoje, atualmente, não tem como mais saber. Entendeu? Porque existem duas linhas dentro da própria ciência. Uma que acredita no cálculo, né, como sendo verdade, e outra que já contradisse, diz que não é. Seria uma prova, né? Se Sim. eles conseguissem falar Sim. o ano, seria a prova. Seria a prova, mas não tem mais como. Eles estão tentando na Antártica agora, pelas camadas de gelo. Talvez, mas é meio que impossível. É a mesma coisa daquela ideia de quantas casquinhas tem no guiso da cascavel é a idade dela. Também é mentira. Então eles tentam aproximar, mas não tem como. Sim. Então, o que são, na realidade, o que são? A primeira classe, que são os demônios pré-adâmicos. Os demônios pré-adâmicos são os espíritos dos seres viventes que viveram antes de Adão. Opa. Antes de Adão. Porque daí você me pergunta, né? Como que eu posso ter mais certeza de que há uma diferença entre anjos caídos e demônios? Porque onde foram presos os anjos caídos? Quem lembra? E o abismo é prisão de demônios, de anjos caídos. O abismo é prisão de anjos caídos. O que são anjos caídos? São seres espirituais que nunca tiveram corpos físicos. Só que os seres viventes que viveram antes de Adão têm corpo físico. Tiveram corpo físico. Automaticamente eles não se enquadram no tipo de prisão abismo. Então aonde eles são presos? Na Terra. Que são os demônios que a gente vê. São os demônios. Normalmente os anjos caídos não aparecem aqui na Terra. Porque eles não vivem aqui. Eles não estão aqui. Hã? Boa pergunta. Vamos voltar lá para Gênesis 1. Ai, ai. Dando risada, né? Acho graça. Cara, não é lindo? Deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinho. Quando você fez a faculdade de teologia, tinha exame? Tinha. Nossa, cara, você deve ser um gênio, viu? Eu não posso falar em público, mas a minha faculdade não é a melhor referência de estudo para mim, não. Eu estudei em outros lugares que foram muito melhores do que a faculdade, vai por mim. Gênesis 1, vamos lá. Ai, Pai, obrigado por tudo isso, Senhor. Graças eu sou, Senhor, por isso. Como é bom estudar. Em português, aí em Gênesis 1 diz assim, ó, no princípio criou Deus os Céu.
está no singular ou no plural? Plural. Então quantos céus existem? Isso é a certeza, que existem mais que um. 7. Muito bem, Vitor. 2. Alguns dizem que existem 7, alguns dizem que existem 9, outros que existem 12, mas biblicamente nós não conseguimos provar que existem tantos céus assim. Como que nós conseguimos provar? O que nós conseguimos provar biblicamente? Que existem 3. Ninguém sabe. Que existem 3. Cadê o terceiro? Por quê? Porque lembra que Paulo disse assim, ó, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então, essa é a única menção na Bíblia de que alguém é arrebatado ao terceiro céu. Então, se existe terceira, porque existe segunda e existe primeiro. Então, vamos lá. Outra coisa também, dentro do português, céus seria uma palavra plural. Amém? Só que no hebraico existem palavras duais, triais, entende? Que dão exatamente, elas dão exatamente a ideia de quantos são. Que nem plural, o que é plural? É dois Ou mais. ou Mais. mais. O que é uma palavra dual? 2. 2. O que é uma palavra trial? 3. Então, no hebraico existe isso, e a palavra céus, ela é um dual, dando exatamente a ideia de que foram criados 2. Mas você acabou de falar que É na 3. Bíblia fala tem 3. Isso. É porque um sempre existiu. Ah, só acrescentou. 2. É. Acrescentou Quando 2, criou então, esse- um que já existia. Isso, que é o Um céu de três. Deus. Porque era assim, exato. Quando teve esse versículo, quando foi escrito esse versículo, no princípio criou Deus os céus, já havia um. Isso. Tô ficando até com calor. Vai, manda aí. Olha só. Mas é bom que a sua mente só expande na pressão Então, mesmo. 2 Vamos lá. foram criados por Deus e um Isso. já existia. Então olha só, o universo antigamente era assim, ó, é um quadrado, a Bíblia nos diz que o universo é um quadrado, e que Deus preenchia todo o espaço. Deus preenchia todo o espaço. O que Deus fez? Deus se recolheu no terceiro céu e criou mais 2. Não ficou legal não. Porque daí tem mais. Tem 5, né? Aí deu aí multiplicou. Multiplicou o céu. Aí eu Então vamos não lá. para criar mais de um céu. Só mais um risco, vida. Aí. Aí, ó. Então Deus se comprimiu no terceiro céu. Por que no terceiro? Porque é no terceiro que João teve as revelações de Apocalipse, e é no terceiro que supostamente Paulo tenha subido para ver Deus. Então, o terceiro céu é o céu da habitação de Deus, que sempre existiu. Tá lá ainda. Tá lá, tá. Quais foram criados? Foram criados os outros 2. O segundo e o primeiro. Temos 20 minutos ainda. Consegue entender? Então, o terceiro céu é a habitação de Deus. O segundo céu é a habitação dos anjos caídos. E o primeiro céu é a habitação dos homens. O nome científico, o nome teológico, né? Nome teológico. Tá ficando tão doida que ela tá perguntando se esses homens são nós. Ela tá. Nós já nem tá virando homem mais. É bom perguntar mesmo, porque depois vai, né? Não acabou isso, né? Né? Isso tu tem certeza, né, Cátia? Mas então o segundo céu é o abismo. Isso, já vou te explicar o que é.
É o AME. De baixo para cima. Sempre para decorar, lembra aquela ideia de prova para decorar? Decora isso daqui, ó, é AME. De baixo para cima, ó, que daí fica fácil. Sabe que é urânio, mesorânio e eporânio. Olha aí que os nomes lindos para colocar como filho. Esse é o nome dos céus? É o nome dos céus dentro da teologia. Então, se você vê desses nomes, está referindo aos céus, dentro da teologia. O nome científico dos céus seria. Aurânio, mesorânio e eporânio. Vai dar um pouquinho mais de tilt. É por isso que eu te disse, venha preparado, irmão. Mais tilt. Mas esses foram não dados só por nós, só para classificar mesmo. Mas é uma informação interessante, porque quando você lê ela, você lê um desses 3 nomes, você já vai saber do que está falando, né? Então vamos lá. O primeiro, céu, é a habitação dos homens. É que assim, ó, aqui eu não vou falar sobre céu, nós ainda vamos falar. Isso daqui é só o resumo do resumo, tá? Isso daqui, segundo céu, é a habitação dos anjos caídos. E o terceiro, a habitação de Deus. Como que nós podemos provar isso? Você vai ver aí que Deus fez separação, lendo Gênesis, entre águas e águas. Águas que ficariam sobre o firmamento da... Vamos ler. Volta aí para Gênesis. Gênesis 1. Deixa eu encontrar o versículo aqui. 7. 1:7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então olha só. Deus fez separação sobre as águas de baixo e as águas de cima da expansão. E na própria terra já tinha água. Não, isso aqui está errado, não é embaixo. O embaixo é na terra, tá? Terra. Desculpa. Então Deus fez separação nas águas que estão na terra e as águas que estão em cima. As águas que estão em cima. O que significa abismo? Significa tá ligando tudo aí ou não? Conseguiu entender? Então, na expansão de águas que ficou em cima da terra, aqui ficaram presos os anjos caídos. Mas por que os anjos caídos foram liberados? Por conta de uma outra queda de anjo. Por quê? Porque essa camada de água já não existe mais. Sendo assim, os anjos caídos não estão mais presos nas águas. E
quando nós oramos, a nossa oração sobe até Deus, amém? Amém ou não amém? A Bíblia diz que quando Daniel orou aqui, a resposta imediatamente foi liberada no céu. Mas o anjo que estava trazendo a resposta para Daniel foi resistido. Aonde? No segundo céu. Descendo com a resposta, o anjo foi resistido nas regiões celestes. Quais regiões celestes? No segundo céu. E ele teve que voltar para o céu. Quando ele voltou para o céu, Deus enviou Miguel. Depois vocês leem isso lá no livro de Daniel. Porque se eu ficar lendo tudo, a gente vai acabar que não vai avançar. Tem muita coisa ainda. Vamos lá. Então assim, Deus mandou Miguel. Miguel veio junto com o anjo, batalhou com os anjos caídos, passou e trouxe a resposta para Daniel em 21 dias. Mas no mesmo momento que Daniel orou, foi liberada a bênção. Então, por quê? Porque existem anjos caídos que habitam aqui, ó. E há guerra constantemente. Como nós lemos aí, Deus estabeleceu limites entre o mar. Então por que acontecem os tsunamis? O mar invade a terra. Porque provavelmente o anjo que cuida, porque o mundo espiritual é operacionalizado, não é mágico. Quem cuida do mundo espiritual e trabalha no mundo espiritual são os seres espirituais. Quem são os seres espirituais? Nós que somos espirituais e físicos e todos os seres que nós conhecemos espiritualmente. Consegue entender? Então, o que provavelmente aconteceu? Um anjo que cuidava daquele lugar perdeu a batalha por algum anjo caído, alguma coisa que veio atacar ele, e então o mar avançou e alastrou a terra. Consegue entender? Mas então os anjos caídos e os anjos não caídos são no mesmo céu. Sim. Os anjos que não são caídos estão no terceiro, com Deus. Mas eles descem e lutam. Mas eles descem e lutam. Então, assim, os anjos, eles fazem essa ponte, né? Lembra que uma vez, né? Deixa eu lembrar aqui. Meu Deus, cara, deu pânico também. Eu não lembro quem que teve o sonho, se foi José. Não, não foi José. Foi Jacó. Jacó deitou numa pedra e viu uma escada. Sim, Jacó. Uma escada que levava ele até o céu. E o que tinha nessa escada que ligava ele ao céu? Anjos que desciam e subiam. Então, o que os anjos vêm fazer aqui? Eles vêm mexer no mundo físico, aquilo que Deus ordena e aquilo que nós pedimos, e eles voltam a Deus para levar as nossas orações, levar os nossos pedidos e tudo mais. Consegue entender? Então há esse acesso, mas sempre vai ter uma batalha aqui no meio. Exatamente. Esse acesso nunca é direto. Nunca. Nunca. Ou seja, o nosso acesso a Deus e a volta nunca é um acesso direto. Aí é que assim, ó, depende. O nosso acesso a Deus é direto porque o nosso espírito é ligado a Ele. Uhum. Então o nosso espírito vai direto a Ele e volta. Então a nossa ligação com Deus não tem nada a ver. Agora, o problema é a terra e o mundo espiritual. Para as coisas virem a acontecer na terra, tem que ser ganhas primeiro no mundo espiritual. Tem que passar por essa Para batalha. materializar, tem que passar por isso. Entendeu? Oi, Caixa? Nada. Pode perguntar. Por isso que demora, porque tem a batalha. Exato. É por isso que não é instantâneo, né? Poderia orar e já acontecer, mas não. Cobrir os anjos, então. Isso. E vamos entender então por que Deus exterminou com água. Voltando um pouco aqui. A queda de Lúcifer, eu acho que vamos só reter nela, porque nós estamos... Já falta pouco tempo. Entenda uma coisa, né? Por que Deus... Aliás, por que a ciência diz que a Terra foi exterminada por um grande meteoro? Foi assim que cientificamente, uma teoria também, foi assim que cientificamente exterminou a vida na Terra. Por conta de um meteoro, né? Mas entenda algo, que um meteoro, para ter a proporção de acabar com a vida na Terra, esse meteoro tem que ser muito grande. Aonde estaria esse meteoro hoje? Não sobrou nenhum pedaço. Se a ciência fosse verdade, a teoria da ciência fosse verdade. Próximo mar? Não dá o tamanho.
Não dá. Não dá o tamanho que teria que ter um meteoro, consegue entender? Você quer saber onde está esse meteoro? Está vagar e a rodear a Terra, como diz a Bíblia. É Satanás. Ele que foi enviado. É que a ciência diz que foi um meteoro porque vai falar que foi o quê que chocou na Terra? Não tem outra explicação, consegue entender? Por isso que eles dizem que um grande meteoro chocou na Terra e exterminou a vida com os dinossauros. É mais uma teoria, porque eles não têm prova. É mais uma teoria, porque como que eles provariam? Achando o meteoro. Ou pedaços, É. pedaços, né? Com tantas escavações, com tanta tecnologia que nós temos, nós já acharíamos. E até hoje não foi encontrado. Assim como acharam os ossos dos dinossauros. Assim como acharam também a Arca de Noé. Sim. Se você procurar aí, pode procurar na sua... Google. É, eu já vi. Tá lá no pé do Monte Ararat, que é exatamente na onde a Bíblia diz que ela pousou, aos pés do Monte Ararat. Que nós vamos estudar daí a segunda queda dos anjos, que tem muito a ver com o dilúvio. Porque o dilúvio aconteceu não por causa dos seres humanos. Quando você fala do dilúvio, é o dilúvio que é relacionado com a Arca de Noé? Isso. Quando Deus mandou Noé e os animais todos para dentro da arca e Isso. todo aquele processo. Isso. Sabe por que a terra inundou de água? Porque toda aquela água que estava segurando os anjos caídos, caíram na terra e inundou a terra inteira. Não é que a água já estava na terra, ela veio para a terra. Consegue entender? Por causa de outra corrupção de anjos. Não foi por causa de humanos. Alguma dúvida, então? Se os anjos caídos não estão lá, eles estão liberados, então o que acontece? Eles vêm pra cá, tormentam e voltam pro segundo céu? Não, eu acredito que eles usam os demônios para isso. Eles não precisam sair de lá. Eles podem sair porque eles estão livres. Sim. Mas eles escolhem não sair. Eu acredito que eles escolhem não sair porque uma palavra nossa eles vão parar no abismo. Nós temos autoridade hoje sobre a terra. Então seria, por exemplo, aqui eles ainda podem ficar no segundo céu. Sim. Se eles saíssem do segundo céu e viessem na terra que a autoridade é nossa, Sim. nós poderíamos mandá-los para o abismo. Eu acho que por medo eles não vêm, eles Como preferem eles usar os são demônios. bobos, eles mandam os menores. Isso, é porque assim, ó, Deus sempre trabalhou e sempre trabalha com autoridade. Dentro da igreja nós temos uma autoridade. Consegue entender? Que são os pastores da igreja. E cara, não é puxando sardinha pro meu lado não, porque eu nem queria ser pastor. Mas de verdade, é autoridade espiritual, cara. Se você falou contra, falou mal, é autoridade espiritual. E Deus está vendo isso. Existiu uma rebelião de Coré, Datã e Abirão, que está em Números 16. Abre em Números 16 para mim, só confirma se é isso mesmo. Rebelião de Coré, Datã e Abirão. É no começo, bem no começo. Quarto livro. Isso. Números 16. Isso. Aí você vai ler a rebelião de Coré, Datã e Abirão, certo? O que é que aconteceu? Esses três líderes se reuniram e quiseram tirar Arão de sumo sacerdote. Porque Arão era irmão de Moisés. Consegue entender? E aí eles disseram, Moisés está puxando sardinha do irmão dele, só porque é irmão dele, então agora é sumo sacerdote e tal e tal. Então eles fizeram uma rebelião para derrubar Arão. A Bíblia diz que 250 seguiram esses três líderes na sua inocência. A Bíblia diz que foi inocentemente que 250 seguiram eles. Só que você vai ver no final que Deus mata todos. Porque não importa se você segue algum rebelde na inocência, você segue ele sabendo. Consegue entender? Então assim, outro princípio que tem por trás dessa palavra é que Deus, quando ele condena um líder, automaticamente ele condena o resto. Porque aí todos morreram que seguiram Coré, Datã e Abirão. Pegou o líder, pegou o povo. Lúcifer pegou também aqueles que ele cuidava aqui na terra, que era o povo dele. Ou não era isso que a Bíblia diz? Destruíste a tua terra e o teu povo. Consegue entender? Então quando Deus condena um líder, ele condena também quem está com o líder, independente se... Então a linguagem mais fácil de entender, se Deus condena você, condena todos nós. Exato. Porque Deus sempre olha para a liderança, não tem jeito. Foi por isso que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer foi arremessado naquilo que ele era autoridade, que era a terra. A terra era dele como autoridade, ele era
o líder da terra. Ele foi arremessado na terra e exterminou todo mundo que estava junto com ele. E foi lançado também os anjos que estavam junto com eles. Então aí se separou os demônios e os anjos caídos. E se Lúcifer era líder já dos demônios, ou líder das criaturas que viviam aqui, isso não mudou ainda. Porque ele continua sendo líder. Então é assim que eu penso, amor. Penso que os anjos caídos continuam sendo autoridade sobre os demônios. Sim. E que quem mais nós temos contato na Terra são os demônios. Não que nós não tenhamos contato com anjos caídos. Acredito que tenhamos. Inclusive, pode pesquisar na internet, existe um lugar no Mato Grosso do Sul chamado Coxim. Nesse lugar existe um centro espírita que eles fizeram ali a consagração do território desse lugar para que nenhum demônio tivesse acesso. O que eles chamam de espíritos baixos tivessem acesso. Para que ali só os espíritos de uma escala mais alta tivessem acesso. Consegue entender? Então até os evoluídos, até no mundo deles tem essa diferença. Então, né, só para a gente encerrar, lá na primeira queda então, né, separou duas coisas, separou os anjos caídos, que ficaram onde? No segundo céu. E os demônios, que ficaram onde? Na terra. Na terra. Amém? Amém. Então nós vamos estudar sobre as outras quedas de anjos, porque existiram mais duas quedas de anjos na próxima aula. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima. Eu acho que 1h30 é pouco, viu? Eu também. Já passou 1h30?